Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Quanto maior for o nosso relacionamento com Deus, mais fácil será o nosso relacionamento com as pessoas. Ter o Espírito Santo habitando em nós e o reino de Deus dentro de nós é a coisa que nos leva a viver e viver bem, com qualidade de vida. Quais são as suas forças? A partir disso, desse conhecimento, comece a traçar a sua vida escolhendo o que você quer e aquilo que realmente é importante para você. O programa Desafios está começando. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanha de norte a sul do estado do Espírito Santo. Hoje, meu abraço apertado vai para a nossa igreja, a IAD Desafios, que fica na Ilha de Santa Maria, que neste final de semana nós estamos celebrando os 15 aninhos de vida. No programa de hoje, no primeiro quadro, eu trago uma palavra especial: como lidar com as discórdias nos relacionamentos. No quadro Variedades, eu converso com o Dr. Marcos Pimentel. Nós vamos falar sobre reforma fiscal, sobre esse número altíssimo de impostos que nós pagamos. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe especial. Este barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você também pode convidar os seus amigos. É o programa Desafios que está começando e nós voltamos em instantes. Como lidar com as discórdias nos nossos relacionamentos? No capítulo 13 de Gênesis, narra a história da desavença entre Abrão e Ló, tio e sobrinho. Trazendo para os nossos dias, vivemos um tempo de muitos conflitos, muitas discórdias, uma sensibilidade muito grande. As pessoas, por qualquer coisa, ficam às vezes com raiva umas com as outras. E eu quero falar sobre isso. Como a gente resolver essa questão do afastamento, do isolamento. Antes de casar, uma frase que não é minha: não sei viver sem ela. Depois que casou, não sei viver com ela. Então vale a pena a gente refletir sobre a questão dos nossos relacionamentos. Como vamos lidar com as discórdias? E usando como base um texto muito bacana, um relacionamento familiar, e neste caso, como eu disse, entre o tio e um sobrinho. O que esse texto nos ensina? Em primeiro lugar, eles eram muito ricos. Você pode olhar lá no capítulo 13, versos 2 em diante. Você vai ver que Abrão era muito rico. No verso 5, Ló também era muito rico. Mas a riqueza foi a causa da discórdia entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Mas o que nós precisamos deixar claro é que a riqueza, bens materiais, são bênçãos de Deus e não pode ser a causa da discórdia, da destruição do relacionamento entre as pessoas. Nós precisamos separar as coisas. Não podemos criar inimizades por causa dos bens materiais. Então, a primeira coisa que a gente aprende é isso. E outra coisa, ser rico, ser bem-sucedido, isso é bênção, é dádiva de Deus para as nossas vidas e nós podemos ajudar muitas pessoas. Mas não pode ser a causa de discórdia, de discussão e da desavença, que foi o caso entre Abrão e Ló. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é aquilo que eu proponho, eu aceito para entrarmos num acordo. Tem um ditado popular que diz: o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Será que eu vou conseguir resolver a discórdia
abrindo mão, muitas vezes, até sofrer um prejuízo, parte do dano. O que eu estou propondo, eu aceito se a pessoa me fizer a proposta? Vale a pena a gente refletir como andarão duas pessoas juntas se não houver um acordo. Hoje o tema, nós estamos trabalhando como resolver os problemas nos relacionamentos. Então eu estou disposto a aceitar aquilo que eu proponho? Vale a pena você refletir. E Abrão fez isso com Ló. Abrão disse para ele: se você escolher, Ló, ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Você está com o coração aberto? Você está disposto a ceder, mas não abrir mão do relacionamento, não abrir mão da amizade, não abrir mão da família? Abrão nos dá esse exemplo. Ele deixou de forma clara que aquilo que ele estava propondo, ele aceitaria da parte de Ló. Como lidar com as discórdias nos relacionamentos? Em terceiro lugar, cuidado com as escolhas. Abrão deu liberdade para Ló escolher. E Ló fez a sua escolha. E a partir do verso 10, você vai ver que ele olhou um lindo vale e ele fez a sua escolha. E no verso 10 tem uma expressão muito interessante, que a gente lê, passa assim e a gente não presta atenção. Diz o texto que Ló viu. A Bíblia diz que Ló viu. E esta expressão está no verso 10. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Cuidado com a sua escolha. Cuidado com aquilo que você está vendo. Porque às vezes aquilo que nós estamos pensando que estamos vendo não é verdade. Como que o jardim do Senhor pode ter alguma relação com a terra do Egito? Estamos falando do jardim do Senhor, estamos falando de coisas distintas, de polos contrários. O Egito era sinônimo para o povo de Israel de sofrimento, de angústia, de idolatria, daquilo que trazia prejuízos. O jardim do Senhor, aquilo que é perfeito, tudo que é agradável aos olhos, abundância, fartura. Mas diz o texto, pode olhar aí no verso 10, que Ló viu. Muitas vezes nós estamos vendo coisas, achando ser verdadeira, e quando nós vamos olhar, é falso. Um grande exemplo, hoje nós nem ouvimos falar sobre produtos piratas. Trocaram até os nomes, colocaram alternativo, réplica, genérico, enfim, continua sendo falso, não é verdadeiro. A escolha de Ló, quando nós vamos ver os últimos versículos, sobre a localização que Ló escolheu, aquilo que ele estava vendo, próximo à cidade de Sodoma. A Bíblia diz que ele estava cercado de homens perversos. Cuidado com as suas escolhas, cuidado para onde você está indo. Você tem certeza que você está fazendo a escolha correta? E muitas vezes essa escolha pode ser a causa da sua ruína, a ruína, sabe, de toda a sua família, dos seus negócios, do seu trabalho. Então nós estamos aprendendo com a desavença de Abrão e Ló, que a escolha que Ló fez foi infeliz. Em último lugar, como lidar com as discórdias nos relacionamentos? Só tem um jeito, e deveria ser o primeiro ponto dessa palavra: relacionamento com Deus. Abrão era um homem que fazia questão de ter um contato com aquilo que é divino, que é soberano, com o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Capítulo 13, verso 4, diz que Abraão fez um altar em adoração a Deus, num lugar onde ele já havia feito antes. Quando você vai, capítulo 13, verso 18, depois da escolha de Ló, Abrão muda também as suas tendas e lá ele ele faz uma adoração a Deus. No texto do capítulo 14, nós vemos que
Abrão era dizimista também. Relacionamento com Deus não é um relacionamento horizontal, é um relacionamento vertical. Você e Deus, Deus e você. Abrão não abriu mão durante a sua caminhada, quando ele estava indo para o Egito, de parar e fazer um altar e falar com Deus. Quando ele volta do Egito, novamente ele tem o seu culto a Deus. Depois que há essa desavença e houve uma separação, mais uma vez Abrão oferece um culto ao Senhor. Então, o quarto lugar, na verdade, como eu disse, deve ser o primeiro. Jesus falou sobre isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Vale a pena a gente destacar que, veja bem, as riquezas de Abrão, em momento algum, interferiu no relacionamento dele com Deus. Riqueza, bens materiais, ser bem-sucedido, ser promovido no seu trabalho, ser uma pessoa, sabe, que faz a diferença na sociedade, isso é bênção de Deus. Deus, ele se manifesta através de mim, através de você, e nós fazemos a diferença e melhoramos, não somente como pessoa, mas melhoramos a vida de outras pessoas também. E o reino de Deus é implantado na terra através de quem? De nós. Deus nos escolheu para isso. Então, a partir do momento que eu estreito esse meu relacionamento com Deus, eu me torno uma pessoa melhor. Abrão não ficou com raiva do seu sobrinho por causa da desavença, porque eles se separaram. Quando você continua lendo o livro de Gênesis, você vai ver que lá na frente ele foi sequestrado, Ló, sua família, seus bens. E Abrão pegou todos os seus homens e eles foram atrás, libertaram Ló. É a prova de que eles não ficaram com nenhum arranhão no relacionamento. Nós não podemos permitir romper relacionamentos por causa de coisa alguma. E nós vemos que Abraão e Ló, eles permaneceram amigos, apesar da separação que eles tiveram no primeiro momento. O que nos une é muito mais do que as nossas diferenças. Quando nós acompanhamos o texto, capítulo 13, a gente vê que Abraão enriqueceu mais ainda. Deus quer que você cresça. Deus quer implantar o reino dele na terra, mas para isso, nós precisamos ter esse relacionamento com o Pai. E olha, Deus vai te surpreender de tal forma se você tiver um compromisso com Ele, porque você tem que querer. Abrão deixa claro para nós que, independente se ele estava com o sobrinho, sem o sobrinho, com a riqueza, no Egito, fora do Egito, ele estava sempre em comunhão com Deus. Deus não somente abençoou Abrão com riquezas, mas deu a ele um filho na velhice. E ele chegou a sorrir, diz a Bíblia, quando Deus falou que ele ia ser pai aos 100 anos de idade. Preste atenção nessa palavra. Deus irá fazer coisas em nossas vidas, famílias, que iremos rir, incrédulos. Mas a nossa incredulidade não anulará o cumprimento das suas promessas. Então, quanto maior for o nosso relacionamento com Deus, mais fácil será o nosso relacionamento com as pessoas. Que Deus te abençoe. Nós pagamos uma das maiores cargas tributárias do mundo. E para falar sobre este tema, eu convidei o Dr. Marcos André Amorim Pimentel, ele é advogado da TEFISC Restituição Tributária. Marcos Pimentel, uma alegria receber o programa Desafios. Um grande prazer estar de volta aqui, Eli. Obrigado pelo convite, né? E de fato, a nossa carga tributária é uma das mais elevadas do mundo. E o pior, é uma grande complexidade de leis que hoje chega aproximadamente a mais de 5 milhões e 400 mil normas tributárias. É um absurdo. Então, Marcos, como nós vamos nos comportar, né, nesse país com quase 14 milhões de desempregados? O empresário, ele não aguenta pagar mais
tributos. Em contrapartida, como pessoa física, também pagamos muitos tributos. E deu um nó. Como que o empresário ele pode sobreviver e o empregado também, como pessoa física, diante de tantos tributos? Na verdade, mais do que nunca, nós precisamos estar nos profissionalizando, quer dizer, buscando recurso e buscando os meios para quê? Para pagar melhor. Porque, na verdade, existe uma pesquisa científica feita que informa o que para a gente? Mais de 95% das empresas pagam a mais do que deveriam. E aí são inúmeras razões ali. Na verdade, mais do que nunca, nós estamos avançando para a era da informação. A sua empresa, inclusive, ela é especializada na restituição tributária. Na verdade, nós fazemos a assessoria, que é a consultoria, que é a auditoria contábil, né, onde nós identificamos as oportunidades e as eventuais falhas que existiram no lançamento que fizeram com que aquela empresa pagasse tributo a maior. E existe a possibilidade de você buscar a recuperação, a restituição dos tributos pagos a maior durante os últimos 5 anos. E a passar a adotar uma nova estratégia para quê? Para daqui para frente pagar somente aquilo que você de fato deve. Essa questão que o empresário paga o imposto indevido, isso é somente o grande empresário ou o microempresário também? Na verdade, é a grande maioria dos empresários, tanto o grande empresário quanto o microempresário também. Ou seja, o empresário, de forma geral, ele está pagando o imposto a mais de forma desnecessária? Desnecessária por falta de orientação, por falta de um assessoramento mais efetivo. E aí você me perguntaria, a culpa é do contador? Não, de maneira nenhuma. A culpa não é do contador. Porque, na verdade, o contador trabalha com as informações contábeis que vêm da empresa. A própria Bíblia diz, o meu povo sofre porque falta conhecimento. Então, vamos lá. Se eu sou um empresário, como eu vou descobrir que eu estou pagando um imposto indevido? Na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é estar buscando um profissional da área contábil gabaritado e capacitado, que muitas vezes não é o mais barato, mas que certamente vai sair a um custo-benefício melhor para essa empresa. E depois está colocando as pessoas certas na área certa. Veja bem ali, por exemplo, dentro de uma empresa, aquela pessoa que faz o lançamento das mercadorias que chegam e mesmo até a emissão de uma nota fiscal. Na maioria das vezes são pessoas que não têm uma experiência e um conhecimento nessa área fiscal tributária. E às vezes ali geram lançamentos indevidos, uma nomenclatura, um código lançado, que tecnicamente falando seria a parametrização. Quer dizer, se você dá a informação errada ao sistema, a informação vai chegar errada ao contador e ele vai trabalhar aquela informação errada. Uma mercadoria, por exemplo, que o empresário compra com a substituição tributária. O que é isso? Esse tributo já foi recolhido na fonte. Quem vendeu já recolheu o tributo. Mas na hora de lançar é lançado indevidamente. Muitas vezes ele acaba pagando novamente esse tributo que já foi recolhido. Ou seja, ele paga quando ele comprou e paga quando ele vende. Perfeito. Aí isso se chama bitributação. Seria bitributação. E isso fere a Constituição, ou seja, ele tem direito a esse... Na verdade, não é um benefício, ele tem direito a um recurso que ele pagou de forma indevida. Perfeito. Por quê? Porque foi feito o lançamento errado. Então, na verdade, o nosso telespectador, seja ele empresário ou pessoa física, ele precisa entrar em contato com uma empresa, como a sua Tefisc, para que ele receba a orientação se ele está ou não pagando um imposto indevido. Perfeito. Não é isso? As oportunidades existem, são reais e abrangem tanto a pequena quanto a grande empresa. Ô Marcos, agora deixando um pouco essa área do tributo, né? Imposto, aquilo que a gente é obrigado a fazer, eu sei que tem algo que a gente não é obrigado, a gente tem liberdade, e um dia você teve essa liberdade, você fez a escolha de entregar a sua vida para Jesus. Qual a importância de ter ou não Jesus na vida da gente? Jesus é o fundamental na nossa vida. A palavra de Deus diz, onde está o reino de Deus está dentro de nós. Então, na verdade, ter o Espírito Santo habitando em nós e o reino de Deus dentro de nós é a coisa que nos leva a viver, e viver bem, com qualidade de vida, porque, na verdade, essa paz, essa presença do Espírito Santo nos proporciona essa alegria verdadeira. Que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Né? E Jesus, assim como venceu o mundo, ele também nos promete essa vitória. Você atribui o seu sucesso profissional, você é um advogado bem-sucedido, você tem os seus escritórios, você não tem só um,
a essa dependência, a essa relação sua com Deus? A cada dia a experiência com Deus nos faz crer da necessidade de ter Jesus no coração e de estar buscando transparecer no nosso dia a dia essa presença de Deus em nossa vida. Qual a importância do nosso telespectador ele receber, abrir o coração e deixar Jesus entrar? Eu tenho certeza que a partir do momento que a pessoa, que qualquer um, abra o coração, assim como aconteceu comigo, as transformações serão a consequência natural. E a paz de espírito e a felicidade, né? E você começar a exalar o amor de Cristo, que é isso que nos move a viver, né? E a seguir em frente. Então é fundamental que a pessoa oportunize, né, a sua vida a ter essa experiência com Jesus e abra o seu coração para Jesus. E na verdade, Marcos, é porque você tem Jesus, essa é a realidade, porque o programa Desafios, ele é eu costumo dizer que é uma agência do Reino de Deus. E através do conhecimento que Ele deu para você hoje, você está sendo um instrumento para abençoar os nossos telespectadores, trazendo uma informação que vai facilitar, que vai possibilitar, inclusive vai ajudar até na questão do desemprego, combater o desemprego. Porque quando nós temos conhecimento, ele vai ter o imposto dele de volta, ele vai poder empregar mais pessoas, mas essa sabedoria, esse conhecimento veio porque um dia você entregou sua vida para Jesus. A Jesus, amém. Não é isso? Amém. Marcos, quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. O telefone da Tefisc já está no vídeo. Que Deus continue te abençoando e te usando. Obrigado ele pela oportunidade e saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o Dr. Marcos André Amorim Pimentel, ele é advogado, nós trabalhamos o tema aqui, carga tributária. Mas olha, o mais importante é você entregar a sua vida para Jesus. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o jugo que o homem impõe é pesado, mas o de Jesus é suave e é leve. A escolha continua sendo sua. Desafios volta já. Olá! Você já se deu conta do quanto você é importante nesta vida? Você sabia que você é insubstituível? Ninguém nesta terra pode fazer o que você tem a fazer aqui. Talvez você tenha andado no seu dia a dia se sentindo incompleto, vazio, sem função, mas observa comigo. Esses sentimentos podem ser oriundos de uma vida agitada, sem saber exatamente onde quer chegar. Busque um objetivo claro, busque os seus melhores talentos. Quais são as atribuições que você sabe fluem de você? Quais são as suas forças? A partir disso, desse conhecimento, comece a traçar a sua vida escolhendo o que você quer e aquilo que realmente é importante para você. Norman Vincent disse assim: não é fácil encontrarmos a felicidade em nós mesmos e é impossível encontrá-la em outro lugar. Então, amado, amada, você que está me ouvindo agora, a felicidade está dentro de você e não fora. Volte-se agora e pense: o que é mais importante na vida para mim? O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer em fazer? Não só isso, como você pode usar isso para mudar o meio em que você vive, para transformar o lugar onde você habita. Voltando a si mesmo, você tem condição de ser feliz e fazer mais pessoas felizes. Você é insubstituível.
Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e anotasse na sua agenda, porque nos dias 24, 25 e 26 você não pode perder o 15º aniversário da IAD Desafios. Celebrai com júbilo ao Senhor. São 15 anos de história fazendo a diferença na comunidade da Ilha de Santa Maria. O endereço está no vídeo e no sábado estará conosco o pastor Josiel de Azevedo e orquestra. No domingo, Eli Blum, Ministério Adoradores, e o cantor Luan Felipe. Na segunda-feira, encerrando a festa, as cantoras Eliana Vieira, Eliana Fernandes, Esther Bergamin, Monique Monek, Coral Desafios e muito mais. Você não pode perder as 3 noites de celebração pelos 15 anos da IAD Desafios. O endereço está no vídeo, a igreja fica na Ilha de Santa Maria. Venha, traga toda a família, convide os amigos também, nos dias 24, 25 e 26, a partir das 19 horas. Até lá! A música, ela mexe com a gente, com a nossa alma, nos leva à presença de Deus. É com muito carinho que nós escolhemos esse videoclipe para você. Com grande é teu amor e o quanto nos deseja. Quantos podem glorificá-lo? Cante. As coisas deste mundo não são nada diante dele. É uma pena, estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia, mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos, muitos conteúdos bacanas, e você também pode assistir outros programas que estão lá preparados para você. Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.